Livro de Jeremias, capítulo de número 4. Jeremias, capítulo de número 4. Nós vamos ler a palavra do Senhor. Vamos meditar um pouco nesse texto antes de nós irmos a outros textos da Bíblia, na mensagem do Senhor para nós neste culto, nesta noite. Capítulo 4 de Jeremias, a partir do versículo 1. Glória a Deus. Assim diz a palavra do Senhor. Jeremias, capítulo 4, versículo de número 1 até o versículo de número 4. O Senhor Deus diz: povo de Israel, se você vai voltar, volte para mim. Eu odeio os ídolos, acabe com eles e seja fiel a mim. Então sim, você estará sendo verdadeiro, correto e honesto quando jurar pelo meu nome. Todas as nações pedirão que eu as abençoe e elas me louvarão. Deus diz aos homens da tribo de Judá e da tribo de Jerusalém: passem o arado na terra que não foi preparada para plantar. Não semeiem as sementes no meio dos espinhos. Povo de Judá e moradores de Jerusalém, sejam fiéis à aliança que fizeram comigo, o Senhor, e se dediquem a mim de todo o coração, senão a minha ira queimará como fogo. E por causa das maldades que vocês têm feito, o meu furor será como fogo e ninguém poderá apagá-lo. Grande Deus e amado Pai, eu te agradeço, Senhor, pela tua palavra essa noite. Que o Senhor fale conosco, abra o nosso entendimento para compreender a tua palavra nesses minutos, que a tua palavra se seguirão, Senhor. Amém, Jesus. A Bíblia, a palavra de Deus, em Jeremias capítulo de número 4, a tradução que eu estou lendo é na linguagem de hoje. Você deve ter percebido que está um pouco diferente da sua tradução. É um texto que na minha Bíblia tem o título A Volta a Deus. Esse texto é um texto em que o próprio Deus está falando ao povo. Existem textos que é o escritor que está falando para quem está lendo, mas existem textos da Bíblia que é o próprio Deus que fala. Quando a Bíblia diz, por exemplo, assim diz o Senhor, é Deus que está falando. Nesse texto que eu abri a Bíblia, está escrito o seguinte: o Senhor Deus diz. Obrigado, irmão, Deus abençoe. Povo de Israel, se você vai voltar, volte para mim. Deus está dizendo para as pessoas: voltem para mim. E Ele diz: eu odeio os ídolos, acabe com eles e seja fiel a mim. Então nós aprendemos aqui, em primeiro lugar, na palavra dessa noite, que nós não podemos ter o nosso coração em outro local que não seja Deus. A Bíblia não diz que você não deve amar a sua família, não deve amar as coisas que você conquistou. Ame tudo que Deus te deu. Agradeça todo dia a tudo que Deus te dá. Não é pecado nenhum nisso você amar o que Deus dá. Se Deus te deu um carro, ame o carro que Deus te deu. Se Deus te deu uma casa, ame a casa que Deus te deu. Se Deus te deu uma esposa, ame a esposa que Deus te deu. Se Deus te deu um marido, ame o marido que Deus te deu. Se Deus te deu uma simples bandejinha, sei lá, uma coisa pequena, ame até o que de pequeno Deus te deu. Ame tudo que Deus te deu. Mas Deus quer que nós possamos sempre estar em primeiro lugar, colocando Ele em nossa vida, acima da família, acima das pessoas, acima de todos os bens. Porque o povo nessa época estava dividindo o coração deles entre Deus e os ídolos. Ao mesmo tempo que falavam que amavam a Deus, muitos amavam os ídolos. E Deus não pode ter comunhão com pessoas que colocam Deus em segundo plano. E no versículo 2 ele diz: então sim, você está sendo verdadeiro, correto e honesto quando jurar pelo meu nome. Todas as nações pedirão que eu abençoe e elas me louvarão. A expressão jurar pelo meu nome não é você fazer juramento.
No Antigo Testamento as pessoas faziam até juramentos, mas no Novo Testamento essa prática acabou. Você não precisa jurar por nada. Eu juro pela minha vida. Tem gente que diz assim: eu juro pela minha esposa, eu juro, e alguns até pecam quando dizem assim: eu juro por Deus. E não existe nenhum tipo de juramento. Tanto é que Jesus falou isso no Novo Testamento: não jureis por nada, não faça juramento. Então você vai dizer: então o que o texto está querendo dizer para nós? Juramento aqui está dizendo o que? Palavra, honrar a palavra com Deus. Ele está dizendo: então sim, você está sendo verdadeiro e correto quando jurar pelo meu nome, todas as nações pedirão que eu abençoe e elas me louvarão. Quer dizer, quando você honrar o nome de Deus, Deus também vai honrar o nome dele na sua vida. Se a pessoa desonra o nome de Deus, como é que Deus pode abençoá-la? Se a pessoa não busca muito a Deus, não tem prazer nas coisas de Deus, se envergonha do nome de Deus, esquece muitas vezes de Deus, como Deus pode honrar? Deus está falando para o povo: honre o meu nome, busque o meu nome, coloque o meu nome em primeiro lugar. E aí vai chegar o versículo 3, quando ele vai dizer: Deus diz aos homens da tribo de Judá e da cidade de Jerusalém: passem o arado na terra que não foi preparada para plantar, e não semeiem semente no meio dos espinhos. Não semeiem semente no meio dos espinhos. E aí uma vez Jesus contou uma parábola, quando ele diz que muitas sementes foram jogadas e teve umas que cresceram no meio dos espinhos. Elas ficaram sufocadas e a semente não cresceu. Aqui caiu entre os espinhos. As coisas deste mundo sufocaram a pessoa. Nós temos tempo para sair, nós temos tempos para ir para o shopping, que não tem nada de errado nisso, eu também gosto. Nós temos tempo para tanta coisa nessa vida, mas muitas vezes nós não colocamos mais tempo para buscar a Deus como deveríamos buscar. É que aqui está dizendo na palavra. E no final do texto que nós lemos, o versículo 1, eu já expliquei o 2 e o 3, chega no versículo 4. No versículo 4 ele diz: povo de Judá e moradores de Jerusalém, sejam fiéis à aliança que fizeram comigo. Nós temos uma aliança com Deus. Essa aliança Jesus fez com a sua igreja. Quando você entregou a tua vida ao Senhor, quando você dedicou sua vida a Deus, você fez uma aliança com Deus. O que é aliança? É um compromisso. No relacionamento, uma aliança simboliza um compromisso. A pessoa que usa uma aliança, ela diz: eu tenho compromisso com tal pessoa, estou compromissado com aquela pessoa, a minha vida pertence àquela pessoa, eu só amo aquela pessoa, eu não tenho olhos para outra pessoa senão a pessoa que está na aliança. Então Deus diz para o povo de Israel: vocês têm uma aliança comigo. O que Deus queria então do seu povo? Deus queria que o seu povo valorizasse mais ao Senhor, valorizasse mais o compromisso com Deus, mais o compromisso que Ele tinha com o povo, porque Deus tem um compromisso de nos abençoar, não porque nós merecemos, nós não merecemos nada, mas simplesmente porque Ele nos ama. Então, o que Ele quer de nós? Se Ele nos ama, que nós venhamos também retribuir o nosso amor a Ele. E Ele diz: o Senhor, aí depois que Ele fala da aliança, Ele diz: o Senhor, e se dediquem a mim de todo o coração, se dediquem a mim de todo o coração. E no final do versículo ele diz: senão a minha ira se queimará com fogo, e por causa das maldades que vocês têm feito, o meu furor será como fogo, que ninguém poderá apagá-lo. Qual é o fogo que ninguém pode apagar? É o fogo do inferno, é o fogo da perdição eterna, é o fogo quando a pessoa perde a sua salvação, quando ela perde a chance de entrar no céu um dia. O compromisso e a aliança que nós estamos tendo com Deus nos dias de hoje, durante toda a nossa vida, até o fim da nossa vida, é para que um dia nós possamos chegar lá no céu, na chamada que Deus tem para nós. Deus tem um lugar preparado para nós. Me alegro muito quando eu pego a Bíblia para ler, para estudá-la, ou quando eu estou ouvindo uma pregação que alguém está falando sobre o céu, porque eu fico imaginando como é aquele lugar maravilhoso para onde nós vamos um dia, para onde nós vamos estar um dia.
E nós temos que entender que a nossa vida, o nosso compromisso com Deus hoje é para valorizar aquele lugar amanhã. Se você prestar atenção na leitura que eu fiz, o texto fala que quem não valorizar esta aliança perderá a chance de entrar um dia no céu. E com o passar dos anos e com o passar do tempo, muitas pessoas estão esfriando na fé, estão se afastando do caminho do Senhor, estão se afastando do caminho de Deus. Mas eu vou dizer, a porta da graça de Deus, ela ainda está aberta para acolher a todas as pessoas, para refugiar todas as pessoas. As igrejas ainda estão com as portas abertas, ainda estamos pregando o Evangelho, ainda estamos anunciando a mensagem da salvação, para que mais pessoas venham, recebam e fiquem firmes com Deus, para que a aliança de Deus com o homem seja também na vida da pessoa que aceitar ao Senhor. Então Deus, no texto do capítulo 4, do versículo 1 e do versículo 1 até o versículo 4, resume-se em uma coisa: a aliança que Deus tinha com o homem, para que nessa aliança eles ficassem firmes com Deus. Quando chegou mais à frente na Bíblia, já no Novo Testamento, no livro de Lucas, no capítulo 12, Lucas capítulo de número 12, a aliança com Deus nos leva até a salvação, mas a salvação está se apresentando cada dia mais, os sinais da volta de Jesus. No capítulo 12 do Evangelho de Lucas, Jesus vai dizer o seguinte, Lucas capítulo de número 12, não estamos mais no Novo Testamento, passou-se já muitos anos, desde o texto de Jeremias que nós lemos, até os dias de hoje, até os dias dessa escritura de Lucas capítulo 12, passaram-se muitos anos, e nesses muitos anos, Jesus continuou alertando as pessoas para a sua volta. Lucas capítulo 12, versículo de número 54 diz assim: Jesus disse também ao povo: quando vocês veem uma nuvem subindo no oeste, dizem, vai chover, e de fato chove. E quando sentem o vento sul soprando, dizem, vai fazer calor, e faz mesmo. Hipócritas, vocês sabem explicar os sinais da terra e do céu, e não sabem explicar o que querem dizer os sinais desta época. Então Jesus está alertando os discípulos e todos aqueles que leem essa passagem no seguinte: vocês sabem discernir quando vai chover, quando vai fazer calor. Hoje mesmo o dia estava muito lindo. Se você olhou para o céu hoje, você viu como o dia estava lindo. E quando você vê assim um dia bem, com o céu bem, com aquele azul, né? Aquele azul maravilhoso, você sabe que o dia está lindo e não vai aparecer uma gota de chuva, porque você identifica o dia de calor. Quando o dia está mais fechado, o dia está com as nuvens mais fechadas, você sabe que vai fazer frio ou que talvez vai chover, se as nuvens ficarem escuras. Então Jesus fala: vocês sabem discernir os tempos, mas não sabem discernir quando será a minha volta. Deus quer que o seu povo esteja firme em aliança com Ele, para se preparar para a volta dEle. O objetivo da minha mensagem hoje aqui é pregar o que? Estejamos nós preparados, porque a porta da graça, ela vai se fechar em breve. Jesus vai voltar e não vai demorar para isso acontecer. E quando isso acontecer, muitos que não valorizaram a aliança ficarão para trás. A Bíblia vai dizer no Evangelho de Mateus, capítulo de número 25. Mateus, capítulo de número 25. Mateus, capítulo de número 25. Vamos começar no versículo de número 1. Mateus, capítulo 25, versículo de número 1. Mateus, capítulo 25, versículo de número 1, diz assim a palavra do Senhor. Jesus disse: naquele dia, o reino do céu será como 10 moças
que pegaram as suas lamparinas e saíram para encontrar com o noivo. 5 eram sem juízo e 5 eram ajuizadas. As moças sem juízo pegaram as suas lamparinas, mas não levaram o óleo de reserva. As ajuizadas levaram vasilhas com óleo para as suas lamparinas. Como o noivo estava demorando, as 10 moças começaram a cochilar e pegaram no sono. Mas à meia-noite ouviu-se o grito: o noivo está chegando, venham se encontrar com ele. Então as 10 moças acordaram e acenderam as suas lamparinas. Aí as moças sem juízo disseram às outras: deem um pouco de óleo para nós, pois as nossas lamparinas estão se apagando. De jeito nenhum, responderam as moças ajuizadas, o óleo que nós temos não dá para nós e para vocês. Se vocês querem óleo, vão comprar. Então as moças sem juízo saíram para comprar o óleo, e enquanto estavam fora, o noivo chegou. 5 moças que estavam com as lamparinas prontas entraram com ele para a festa de casamento, e a porta foi trancada. O texto fala que essas moças representam a igreja que estava preparada, que estava em dia com compromisso, com aliança com Deus, e a igreja que não estava preparada para a volta de Jesus. Nós estamos no ano de 2025, ano que vem vai chegar 2026, muitos estão preocupados com a próxima eleição para presidente, muitos estão preocupados com a Copa do Mundo que vai vir, e não tem problema nenhum você gostar tanto de eleição como Copa do Mundo. Eu também gosto, eu também assisto, eu também torço, não tem problema nenhum isso. O problema, irmãos, é quando você coloca o foco e tira o foco de Jesus, apenas esperando as coisas desta terra. Essas moças não se preocuparam com a chegada do noivo. O noivo avisou que chegaria, ele avisou: eu vou chegar, eu vou voltar. O que elas fizeram? Elas dormiram, elas não se prepararam, elas não quiseram se preparar. Muitos não querem compromisso com Deus, não querem se preparar para a volta de Jesus, vivem a sua vida de qualquer jeito, vivem a sua vida como diz o ditado, empurrando com a barriga, de qualquer jeito. Mas o noivo, ele vai chegar. O texto de Jeremias, Deus alertava lá no Antigo Testamento: voltem para mim, renovem a aliança, estejam na minha presença. E aqui Jesus está alertando: a porta vai se fechar. Quando a porta fechou, elas queriam uma chance de poder entrar no reino e não puderam entrar. Quando aconteceu o arrebatamento da igreja, muitos vão procurar a igreja, muitos vão querer saber dos cultos, muitos vão procurar os pastores. Quantas pessoas que nós evangelizamos, que nós falamos de Jesus, vamos para a igreja, quando puder eu vou. Aí você chama a pessoa na porta da casa: e aí, vamos para a igreja hoje? Vamos para a igreja hoje? Eu até encontrei uma pessoa no caminho da igreja, que eu já evangelizei algumas vezes, e falei, aí essa pessoa falou: depois eu apareço lá, tipo assim, qualquer hora eu apareço lá. E a gente sabe que não vai aparecer nunca. Por quê? Porque muitos não querem compromisso com Deus e com a palavra de Deus. Mas são essas mesmas pessoas que um dia vão se lamentar. E o pior lamento, irmãos, será para as pessoas que já estiveram na igreja, que já estiveram na casa de Deus e não quiseram firmar a sua vida com Deus, não valorizaram esta aliança. Eu já contei aqui uma vez, e até lá no meu canal do YouTube tem esse vídeo completo. Se você quiser, é só você entrar lá e procurar lá no vídeo, que eu contei um sonho que eu tive com a volta de Jesus. Eu tive um sonho, irmãos, uma vez, que nesse sonho, tipo assim, eu não estava presente, eu só estava vendo o que estava acontecendo no mundo. Sabe quando você sonha que você está vendo um lugar, mas você não está presente? Você está vendo, mas você não está lá, você só está assistindo. E no sonho eu estava assistindo o quê? Que o arrebatamento havia acontecido, Jesus tinha voltado. E havia um pastor nesse sonho que ele estava preocupado porque ele tinha ficado, e ele corria para a igreja, e quando ele chegava na igreja, que ele abriu a porta da igreja que estava fechada, a igreja dele estava vazia. Por quê? Porque as pessoas tinham sido arrebatadas. Nesse mesmo sonho, um outro pastor, ele correu para a igreja. Quando chegou lá, ele abriu a porta, muitos estavam lá porque não tinham subido no arrebatamento. E nesse sonho eu estava vendo um culto ao ar livre, e esse culto ao ar livre se fazia num lugar bem simples, bem humilde, que era ainda chão de terra. E neste culto os irmãos faziam com alegria um culto ao ar livre, só que eles, cada um pensava consigo mesmo: esse é um dos últimos cultos que estamos fazendo.
porque eles conheciam a palavra, e no sonho eles diziam assim: porque daqui a pouco o anticristo vai aparecer, e quando ele aparecer, não vai permitir mais ter culto, não vai permitir mais buscar a Deus, e a perseguição ela vai começar contra nós que ficamos. Eu vejo esse sonho como se fosse uma visão real do que vai acontecer no futuro. Muitos não estão preocupados no seu compromisso com Deus e ficarão, porque nunca se prepararam, nunca quiseram ter um relacionamento sério com Deus, um compromisso com a palavra do Senhor. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, diz no versículo 11 de Mateus 25 ainda: mais tarde as outras chegaram e começaram a gritar: Senhor, Senhor, deixa-nos entrar. E o noivo respondeu: eu afirmo a vocês que isto é verdade, eu não sei quem são vocês. Jesus terminou dizendo: portanto, fiquem vigiando, porque não sabe qual será o dia e qual será a hora. Não sabemos qual será o dia, não sabemos qual será a hora. No capítulo 24, no mesmo texto de Mateus, nós lemos o 25, mas no capítulo 24, no versículo 36, Jesus falou o seguinte, Mateus 24, 36. Jesus continuou dizendo: mas ninguém sabe o dia nem a hora em que tudo isso vai acontecer, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Quando ele fala nem o Filho, Jesus falava naquela época ele como homem, mostrando que o ser humano não tem conhecimento da palavra. Jesus como Deus, ele sabe o dia que ele vai voltar. É claro que ele sabe, ele é Deus, Deus sabe o dia da sua própria volta. Ele quis dizer o que? Nenhum ser humano tem conhecimento da volta de Jesus. Versículo 37: a vinda do Filho do Homem será como aquilo que aconteceu no tempo de Noé. Pois antes do dilúvio, o povo comia, bebia, e os homens e as mulheres casavam, até o dia em que Noé entrou na arca. Porém, não sabiam o que estava acontecendo, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Não sabiam o que estava acontecendo. O mundo não conhece a verdade que foi revelada para nós na palavra. Se Deus revelou a sua verdade para nós, temos que ficar firmes até o fim nesse compromisso com Deus. E o texto fala no versículo 48: naquele dia 2 homens estarão trabalhando na fazenda, um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo no moinho de trigo, uma será levada e a outra será deixada. Fiquem vigiando, pois vocês não sabem em que dia vai chegar o seu Senhor. Lembre-se disso: se o dono da casa soubesse quando ia chegar o ladrão, ficaria vigiando e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso vocês também fiquem vigiando, pois o Filho do Homem chegará na hora em que vocês não estiverem esperando. Jesus vai voltar num dia em que ninguém estiver esperando, que ninguém estiver preocupado com isso. Poderá ser a qualquer momento. Nós estamos vendo as guerras, estamos vendo o aumento da violência, estamos vendo as doenças, estamos vendo tudo que o mundo está mostrando, tudo mostrando que Jesus está às portas. Então, meus irmãos e irmãs, estejamos preparados, porque a qualquer momento Ele vai voltar. A nossa aliança tem que estar firme com Ele, renovada com Ele. Deus ainda está ecoando a sua voz sobre a terra. Ele ainda está ecoando a sua voz sobre cada um de nós, sobre a cidade toda, chamando: venham para mim, venham para mim. Jesus está trazendo, está convocando as pessoas, mas nem todos querem ouvir. Existe uma parábola, irmãos, que fala exatamente sobre isso. Eu vou finalizar com esse texto, Mateus capítulo 22, versículo de número 1. Nós lemos o capítulo 24, vamos finalizar no capítulo 22, versículo 1. Mateus capítulo 22, versículo de número 1. A parábola das bodas. Na minha Bíblia está a festa de casamento, 22, versículo 1. De novo Jesus usou parábolas para falar ao povo, e ele disse: o reino dos céus é como um rei que preparou uma festa de casamento para o seu filho. Depois mandou os empregados chamarem os seus convidados, mas eles não quiseram vir. Então mandou outros empregados com o seguinte recado:
Digam aos convidados que tudo está preparado para a festa. Já matei os bezerros, os bois gordos, e tudo está pronto, que venham à festa. Mas os convidados não se importaram com o convite e foram tratar dos seus negócios. Um foi para a sua fazenda, outro foi para o seu armazém. Outros agarraram os empregados, bateram neles e o mataram. O rei ficou com tanta raiva que mandou matar aqueles assassinos e queimar a cidade deles. Depois chamou os seus empregados e disse: a minha festa de casamento está pronta, mas os convidados não a mereciam. Na sua Bíblia está: não eram dignos. Agora vão pelas ruas e convidem todas as pessoas que vocês encontrarem. Então os empregados saíram pelas ruas, reuniram todos que puderam encontrar, tanto os bons como os maus, e o salão da festa ficou cheio de gente. Então o rei entrou para ver os convidados e notou o homem que não estava usando roupas de festa, e perguntou: amigo, como é que você entrou aqui com essas vestes nessa festa? Mas o homem não respondeu nada. Então o rei disse aos empregados: amarre-o de pés e mãos, as mãos deste homem, e o joguem fora na escuridão. Ali ele vai chorar e ranger de dentes de desespero. E Jesus terminou dizendo: porque muitos são convidados, mas poucos os escolhidos. Você observou que o final do texto que eu acabei de ler é parecido com o texto que nós iniciamos na palavra? Se você não prestou atenção, eu vou reler novamente. Não precisa abrir não, mas eu leio. Veja o final que eu li. Eu iniciei lendo Jeremias capítulo 4. Veja novamente o versículo de número 4, Jeremias 4:4. Porque o povo de Judá e moradores de Jerusalém se dediquem a mim de todo o coração, senão a minha ira se queimará como fogo, e por causa das maldades que vocês têm feito, o meu furor será como fogo, e ninguém poderá apagá-lo. O final do texto que nós lemos: amarrem-o de pés e mãos deste homem e o joguem fora na escuridão, e ele vai chorar, ranger de dentes, de desespero. Ou seja, tanto Jeremias como Mateus, que nós lemos 22, ambos falam da salvação, falam do inferno, falam da vida eterna. A pergunta que eu quero deixar aos irmãos é o seguinte: como está o seu compromisso com Deus em relação à volta de Jesus, em relação ao arrebatamento da igreja? Será que você está esperando Ele hoje? Ou será que você não está esperando Ele hoje? O texto fala nesse Mateus 22 que o homem tentou entrar na festa sem ser convidado. O que aconteceu? Ele foi expulso. Por quê? Porque para entrar no céu, para servir a Deus, não é de qualquer maneira, não é de qualquer jeito. Tem que dedicar a vida toda ao Senhor. Pense nisso. Jesus, Ele vai voltar, e nós temos que estar preparados hoje, temos que estar preparados amanhã, temos que estar preparados depois de amanhã também. Não podemos nunca deixar de estarmos preparados, sempre preparados, 24 horas preparado. Não é para você viver uma vida sem atenção a Deus, não. Esteja preparado, mas não é uma preparação com medo. Eu estou com medo. Não é medo, é prazer. Porque quem espera a volta de Jesus, espera com prazer, espera com alegria no coração, sabendo que Jesus vai voltar para me levar. Eu vou para o céu. Irmãos, eu não sei se eu sou muito espiritual, se eu sou muito crentão, eu sei lá, vocês me julguem como vocês quiserem, mas eu me alegro tanto quando eu paro para ler Apocalipse no capítulo 22, e eu leio as últimas páginas, no qual fala da nova cidade, no qual fala do céu, no qual fala daquele rio da vida, no qual fala da saúde para as nações. Irmãos, eu fico tão feliz quando eu leio aqueles textos do final do livro de Apocalipse, porque eu sei que o final de Apocalipse mostra o lugar para onde os salvos vão. Os salvos, eles irão para o céu, eles estarão com Jesus na eternidade, mas os perdidos primeiro sofrerão aqui na grande tribulação, que não subirão no arrebatamento. E o pior de tudo, ali na grande tribulação, é o inferno. E depois do inferno, a Bíblia chama aquele lugar de sofrimento eterno de lago de fogo e enxofre. Não, meus irmãos, estejamos preparados. Se Jesus voltar hoje, se a trombeta de Deus voltar hoje, esteja preparado. Amanhã prepare-se. As tentações querem nos tirar da presença de Deus. O diabo usa coisas para nos enfraquecer na fé, para nos desanimar, para nós ficarmos com raiva, para nós perdermos a nossa paz, porque o objetivo do diabo é tirar você do foco do céu. Não, meus irmãos, não vamos perder o foco do céu, porque Jesus quer que você esteja firme com Ele até o fim.
Não importa as tentações, não importa as lutas, fica firme no teu chamado por Deus. Amém? Aplauda bem forte a palavra do Senhor nessa noite, com alegria ao nosso Deus.